É tipo exercitar o músculo. Boa tarde, direto! Porque o indiano assim... Direto lá de, sei lá o que, Jodapur, no Rajastão, lá na puta que pariu, enfim. Samanta com a gente! Severino acabou de acordar. Quem não estava acordado acabou de acordar. Agora deu uma sacudida aí, né, galera? De você, manda ver aí, fala. Também. Abre o verbo. Não, então a gente estava falando aqui dessa sensação de casa, né? De se sentir em casa, em vários lugares. E assim, eu tenho conversado com muita gente que está viajando por muito tempo. Então, eu encontro muito mochileiro que está assim há 9 meses, né? Na estrada. E cada um vai arrumando o seu jeito de se sentir em casa. Então, assim, tem umas dicas, assim, que algumas pessoas falaram, assim, que a cada tanto tempo, né, 1 mês, 2 meses, eles meio que tiram um tempo em algum lugar para não ficar exatamente pulando de cidade em cidade o tempo inteiro. E eu, assim, já tô, porque tem mais ou menos umas 5 semanas, né, que eu saí do Rio. Pulei bastante, assim, acho que o máximo que eu fiquei em algum lugar foi 4 ou 5 dias na mesma casa, 4 dias na mesma casa. E mesmo numa mesma cidade, eu estava indo de casa para casa de outras pessoas também, né? E aí agora, assim, semana passada já deu uma vontade de ficar um tempinho mais em algum lugar. E foi quando eu conheci essa menina no ônibus. Eu estava vindo para a cidade que eu tô agora. A gente se conheceu no ônibus. Eu, assim, realmente eu não estou agendando muito nada, não. Eu vou indo, assim, né? Quando eu chego no lugar, eu vejo para onde é que eu vou, né? Quanto tempo eu vou ficar, enfim. E aí deixar essas decisões em aberto ajudam muito. Então, assim, eu estava no ônibus indo para outra cidade, eu não sabia, não tinha ideia de onde eu ia ficar, porque foi meio decisão de última hora. Eu senti que eu tinha que sair de lá. Claro, não sei, essa cidade aqui não tá legal, peguei e saí. E eu conheci ela no ônibus. E a gente se sentou do mesmo lado, eu achei que ela era indiana, mas ela é peruana, né? E mora aqui há 5 anos já, casou com um indiano, enfim, por isso mora aqui. E aí a gente se conectou e aí ela me convidou para ir para casa dela. E aí eu fui para casa dela, fui ficando. Eu fiquei acho que uns 5 dias lá na casa dela. Você está falando Viajei da Maia, você tá falando da Maia, né? Isso. O Carmo Maia, não é isso? Isso, vai. Isso. Aí já conheci outras pessoas através dela, já viajei com outras pessoas. Aí depois eu fui para outra cidade, ela foi me encontrar lá e agora eu voltei, tô aqui de novo, ficando lá na casa dela, né? Então, é isso, é muito gostoso. Porque tem dia que a gente não vai, não faz nada, a gente vai ficar, ela tem filhos, então a gente brinca com as crianças, aí vai fazer compras, vai comprar verdura, ela me ensina a cozinhar alguma coisa. Enfim, cada dia é um dia normal, assim, eu curto isso, né? Eu não fico todo dia vendo coisa turística. Então, essa coisa do dia a dia, né, que é legal. Essa convivência, assim. Dá bom dia para o Júlio Monteiro aí, querido amigo. Oi, Júlio. Tudo bom? Tudo bem, Júlio é um cara que está iniciando o Sabe Samara, a comunidade do Holochain aqui no Brasil. Ah, que legal. Show. Muito bacana, a gente tem feito umas conversas, né, Júlio, aí pelo Messi. E está chegando aí, a Samara está começando uma viagem profunda aí pela Índia, né? Já com essa visão, né, com esse entendimento de mundos sociais, de diferenças, de exploração, né, de diferentes perspectivas de cultura, de linguagem. Então a gente está apenas começando nessa Samara a conversa aqui. Né? Acabamos de começar. Bom dia, Júlio, bem-vindo aí. Bom dia, um grande prazer estar aqui com vocês. E que bom, que bom. Muito bom. E aí, bom, por aqui tá isso, assim, tá bem fluindo muito. O pessoal aqui é muito... Eu tinha uma certa imagem, assim, né, um estereótipo, talvez, né, do que seria estar aqui, mas as pessoas são extremamente acolhedoras. Eles têm uma cultura, assim, de ser anfitrião aqui muito forte. Então, assim, todo mundo quer te conhecer, né? Muita gente quer conhecer e te chamam para fazer um monte de coisa, te convidam para ficar na casa. Então, assim, o que tem de convite de casa para ficar é uma coisa absurda. Né? Então, assim, dá para ficar realmente na casa das pessoas
E não só isso, as pessoas eles têm uma curiosidade com o estrangeiro, né? Então, te chamam para sair, querem te mostrar a cidade. Então, isso é muito legal. Então, eu tô me sentindo muito acolhida aqui, assim. E esse teu jeito assim, meio oriental, chama atenção quando você fala que você é brasileira? Não, tem muita gente... Então, eu não tenho jeito oriental, né? Essa coisa de jeito oriental, ninguém... Tem muita gente que acha que eu sou indiana, na verdade. Também isso é uma coisa que me surpreendeu, porque os indianos são bem, assim, fisicamente são bem mais diversos do que eu imaginava, né? A gente tem essa imagem do indiano com a pele mais escura e tal, mas, assim, tem pessoas que parecem, assim, chineses, tem gente que parece árabe, então tem uma diversidade muito grande também. Então, muita gente começa a falar comigo em hindi achando que eu sou indiana e, né? Eu falei isso ontem, cara. Eu falei isso ontem, velho. Eu falei, ela deve estar passando como indiana total, mano, porque ela tá com cara. Eu sei como é que é a Ásia Sul, né, velho? E, tipo, eu sabia que ela ia estar passando esses perrengues. Ninguém tá achando que tá falando com indiano e ela, tipo, mano, tá falando o quê, né? Eu fico imaginando fazendo as caras. O cara lá. Tipo, não tô entendendo nada. I'm sorry. Pois é, não, se usasse roupa indiana, aí sim, é tranquilo. Quando eu coloco aqui a tica, né, que às vezes eu vou na casa de alguém, eles colocam aqui o terceiro olho, assim, vermelhinho, aí já é mais ainda. Aí as pessoas mais ainda acham que eu não sou turista. Mas assim, claro, tem lugares que obviamente eu sou turista. As crianças gostam de tirar foto, porque, né, a pessoa com a cor de pele diferente, então gostam de tirar foto. Então depende muito do lugar, assim, que tá. Mas geralmente... Essa questão da... Geralmente... Vai, Marquinhos, fala. Não, eu ia pontuar que geralmente as crianças são muito portas abertas em qualquer lugar. Mas na Ásia, exclusivamente, porque estão sempre em grupo, né? Assim, mas é muito patota, né? Tu vai estar com 15 crianças, assim, meu irmão, te rodeando. É uma coisa muito de louco, assim, né? E elas são a porta, né? Eu queria falar também que Ásia é isso aí mesmo, cara. A gente tinha conversado sobre isso, né, Samara? Uhum. Eles são essa coisa mesmo de anfitrião, te bota dentro da casa dele, velho, faz tu comer tudo. Eles fazem comida pra tu, assim, tipo, o cara nem tem muito, mas o que ele tem, ele vai te oferecendo tudo. Não, você tem que comer, né? Tipo, sempre tem que ter comida. E você tem que comer. Tu tem que comer. Se tu não comer, o cara tá achando que tu não tá gostando dele, que tu não gostou da casa dele. O bagulho é bem nessa pegada mesmo. E a gente é muito parecido, assim, né? O brasileiro mais humilde, né? Tem isso, tem bastante. Eu acho que isso é um traço universal, essa coisa de usar a comida, né, como uma forma de receber as pessoas. Sim. E eu acho que é uma cortesia universal dentro dos nossos grupos sociais aqui, da nossa espécie, nesse planeta. Eu tenho essa impressão, né? Eu nunca fui na Ásia, mas eu sei que vários países aqui da América Latina, na Europa, não vou dizer toda a Europa, enfim, uma parte da África também é muito por aí. Mas vamos lá, Samara, me diz uma coisa, meu amor. Uma coisa que chocou você, pelo que a gente também estava conversando, foi você encontrar uma infraestrutura, de uma forma geral, muito precária, né? Por onde você está passando aí. Assim, Mediaticamente, a gente fica com a impressão, institucionalmente... Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos conseguindo. O microfone está zoado. Dá para escutar a tua voz, mas essas coisas que você está escutando no microfone é fantasma. Eu estou ouvindo perfeito aqui na sala. A gente fica então, deixa eu... de que a Índia, a questão da tecnologia na Índia é uma questão muito Vini, posso aproveitar esse gancho para falar uma coisa? Eu estou há 2 dias, né, lá na casa colaborativa, né? Que colaborativa? Casa Livre. Na Casa Livre, desculpa, na Casa Livre. Mas então, eu nunca tive um olhar, talvez, cuidadoso, como eu estou tendo agora, sobre a vida comunitária numa comunidade, né?
Então, assim, uma das coisas que me impressionou quando eu estive na comunidade de Ponta Negra era uma espécie de cultura da confiança nas pessoas, né? É uma cultura na confiança que aquilo me tocou demais, assim. Então, eu poderia deixar minha mochila num canto de Ponta Negra, que minha mochila ia aparecer naquele lugar do jeito que estava, que ninguém ia meter a mão. E, assim, é engraçado, porque me lembrava muito, me remetia muito a essa cultura, como um cultivo tão forte da comunidade. Se uma pessoa não partilhasse dessa cultura, ela automaticamente se entraria no fluxo, pelo simplesmente pela sinergia de energia, né? E assim, a cultura comunitária na favela, eu vejo que segue muito esse caráter, que tem um caráter tribal ainda, né, das nossas ancestralidades africanas e tal. E me impressiona, porque eu estou querendo escrever alguma coisa em relação a isso, como a necessidade, né? Então você vê que também essa questão da colaboração de um ajudar o outro, ele faz muito parte da necessidade. Como a necessidade ela coloca o ser humano diante dele mesmo, e como o ser humano praticamente ele é um ser colaborativo por natureza, digamos assim, né? Então, saindo um pouco desse humano que gosta de guerra, que consome guerra, que vive pela guerra, eu comecei a pensar muito nisso, nesse tipo de sei lá, tô querendo estudar mais isso, escrever sobre isso. É isso. Show, Rodrigo. Então, mas é exatamente essa a proposta, né, dos experimentos da estação experimental, né, dos hubs, né, exatamente essa proposta de fazer um mergulho convivialista, né, e descobrir coisas que midiaticamente, institucionalmente, fica na sua cabeça como uma coisa homogênea, uma coisa só, uma coisa à distância, né. Então, tem essa diversidade, né, de estímulos, de percepções, né, para desenvolver micronarrativas para as pessoas, enfim, é tudo isso, né, Rodrigo? Você está começando a mergulhar aí, fazendo essa residência convivialista aí na Casa Livre do Altinho, no Lins de Vasconcelos, aqui no Rio de Janeiro. Mas, Samara, meu amor, eu ia te perguntar exatamente isso. Você ficou surpresa de quando você for tentar falar de blockchain, de criptomoedas ou coisa do gênero, não gerou ignição com as pessoas, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Sobre isso eu conversei mais com pessoas assim, que estavam viajando, ou indianos que estavam no ambiente de viagem, né? E era ainda uma coisa um pouco distante. Assim, já ouvi falar, a maioria não sabia muito bem sobre o que era, mas eu não senti que rolou uma ignição, assim, interesse de forma geral. Quer dizer, uma das questões, assim, né, que eu estava até comentando rapidamente com o Vini. Primeiro é que, assim, tem uma questão da língua aqui que ela ainda é acaba sendo um certo empecilho, né? Porque são muitas línguas. Eu imaginava que muita gente falava inglês aqui, mas a maioria não fala inglês. Então, você está sempre... assim, as conversas, às vezes, são meio em mímica mesmo, né? Com muita gente. Então, tem bastante barreira em relação a isso. E tem uma questão de infra também, que, assim, conexão à internet também ela não é muito boa. Tem muitos lugares que não funciona bem mesmo. A luz cai toda hora aqui, assim, é meio uma coisa meio... É igual, pior que na Casa Livre, né? Na Casa Livre cai uma vez por mês, né? Mas, assim, aqui em qualquer lugar que você tá, tipo, hoje aqui nesse escritório, acabou de cair a luz, e às vezes cai, uma fábrica, né? Caiu a luz, às vezes fica por 1 hora sem luz. Hotéis também, eu já fiquei em hotel que caía a luz, tipo, 3, 4 vezes por dia. Então, assim, é muito comum. Essa infra é bem, né? Então, tem algumas coisas, assim, que são ainda bem... Eu não sei. Acho que ainda está num nível muito... a tecnologia, assim, ainda não é tão utilizada para... É muito ainda... Até, por exemplo, até aplicativo, por exemplo, você tem um aplicativo aqui que é tipo o Uber daqui, né? Isso é uma coisa legal da Índia, porque tudo tem a versão indiana,
né? Então tem a versão indiana do Uber. Só que assim, você coloca o endereço e a direção, não importa, porque o cara vai te ligar, o motorista vai te ligar, porque ele quer conversar com você para saber onde você está e para onde você vai, e você tem que explicar para onde você vai, não importa se você colocou o endereço certinho ali. Então tem uma necessidade de interação assim, muito forte em tudo, tudo. Até no trânsito. Isso é uma coisa louca, né? Porque o tempo inteiro os motoristas estão buzinando. Todos os motoristas estão buzinando o tempo inteiro. Assim, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando, é assim mesmo. Então, você pega, até na estrada. Então, assim, é isso. É uma constante interação o tempo inteiro. É louco. Você está na estrada e você tem... Até na cidade, né? São muitos meios diferentes de transporte, né? Aí você tem os comuns que a gente tem, ainda tem o tuk-tuk, você tem lá as bicicletas, tem umas bicicletas diferentes, você tem um monte de vaca no meio do caminho, porque tem muita vaca em todas as cidades. Você tem vacas soltas, né, pela cidade inteira. Então, às vezes você chega, principalmente em cidade menor, tem camelo na rua. Então, assim, é uma convivência muito grande com animais de grande porte, além dos diferentes meios de transporte, tem muita scooter também. E muita gente andando, que assim, não existe regra de trânsito. Para você atravessar a rua, você tem que ir na sorte. Tipo, você vai, pá. É uma inteligência coletiva, assim, impressionante. Porque o negócio vai de um jeito. Não tem sinal de trânsito. Não tem, cara. Tipo, vai, sabe? Mas então, assim, tem que se comunicar o tempo inteiro. Buzina é a forma de comunicação. Então, você tá o tempo inteiro buzinando. Tipo, se você vê que alguém tá ali mais ou menos perto, você já começa a buzinar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu abro espaço. É buzinando o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, é tudo muito... É tudo muito caótico, né? É um caótico que caótico, esse tópico gera o caórdico, né, Samara? Gera o caórdico. Isso aí, um caorde. Porque minha percepção da Ásia, né, tipo, é que você tem um protocolo nas vias que a gente pode chamar de highway, né, que o americano ou o inglês chama de highway, né, as vias expressas mesmo. Aí você tem um controle mais rígido. Mas dentro do urbano, é isso aí mesmo que a Samara falou, velho. É todo mundo... Assim, e aí, o que eu queria falar, na verdade, é que eu percebi quando eu estava lá, um índice muito menor de atropelamento dentro da cidade. Justamente por isso. Todo mundo entende, todo mundo divide espaço, mas é meio que nisso. O protocolo é isso. Tô aqui, tu atravessou, o cara te olha, se tu não tá atravessando ali, o maluco tá partindo, né, velho? Eu não sei se tem um índice... maneiro. Aqui, especificamente, eu acho que o índice não é baixo, não, de atropelamento. Mas, assim, a diferença é o seguinte, quando a gente está num lugar em que tem regras claras que as pessoas obedecem, você meio que para de prestar atenção, né? Você vai seguindo aquela regra, né? Então, você espera que ninguém apareça na frente. E aqui é o contrário, você já está esperando que a regra não existe. Então, as pessoas andam a uma velocidade muito inferior e elas estão muito atentas o tempo inteiro, né? Então, é um modo diferente. Você está num modo diferente. Então, você está sempre olhando para o lado, prestando atenção. Está todo mundo prestando atenção, né, um no outro. Porque senão... A minha percepção, quando você falou do aspecto das schooners, que isso é na Ásia inteira. É na Ásia inteira. As pessoas não andam a pé. Pelo menos eu não sei se é aí na Índia, né? Porque na Ásia sua ali, velho, ninguém não anda a pé. O cara tem uma schooner que é o meio de ele se locomover a todo e qualquer instante, sabe? E quem pode, né? Então, não sei, é porque a Índia realmente é um pouquinho mais pobre, os recursos são muitos escassos. Gente, só um pouquinho. Samara, bom conversar contigo. Vini, Vânia, galera aí. Tô indo ali que eu tenho que passar na 25 para uma missão importantíssima antes de viajar. Tá bom, Sérgio. Boa viagem de volta aí para Alto Paraíso. Você vai agora, hoje, às 5 de avião, né? De pássaro metálico, né? De pássaro metálico. Não é isso? Eu consigo pegar essa carona com vocês aí, que eu parto para aí, hein?
O Rodrigo Verli tá louco para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cara, ainda, veja bem, nós estamos desenvolvendo a física quântica, não é isso, Júlio? Ainda vai ter essa capacidade, você vai estar junto com a Samara lá. Ao mesmo tempo você vai estar com o Severino, com o Felipe em Salvador, né? Com a gente aqui no Rio. Mas, cara, não tem como, velho. O amigo que está aí me impulsionando. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O que a Samara disse é impressionante, né? Porque assim, eu tô reinventando em mim mesmo essa noção de caos, discutindo a partir da perspectiva orgânica, né? Então, assim, olhar esse complexo social da Índia, né? É olhar para esse orgânico. E aí eu penso nessa ideia de que a natureza, né, por ser impermanente, ela está sempre num fluxo de movimento, né? E essa consciência inata, né, das coisas se caminharem para um certo equilíbrio, né? E é do cacete, porque talvez, né, no processo de avanço da consciência, essa consciência se expandindo, cada vez mais essa sociedade desse maneiro, desse caos que não é caos, ela começa a ter cada vez mais uma ordem intrínseca, não necessariamente a partir de regras dadas e a partir de... Há muito tempo eu penso isso. Eu lembro que, ainda na faculdade de sociais, quando eu tinha lá uns 20 anos, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre anarquia, e aí eu falei com um professor assim, então a anarquia seria o sistema sem ordem, não, onde há uma ordem, sem existir ordem alguma. Aí ele ficou sem responder. E eu acredito nisso quanto à anarquia, né? Existe uma coisa que ela vai se ajeitando, mas que não necessariamente precisa de ordem. E é uma coisa da consciência, da educação mesmo, né? Da educação de cada um entender o seu espaço e seu lugar, né? E como isso, né? É isso. O Júlio ia falar um negócio aí, acabou que ele não conseguiu falar. Diga, Júlio. Não, eu estava brincando que no futuro a gente vai ter o holotransporte, né? Do holochain. Mas, inclusive, a Microsoft tem aquela lente de HoloLens, né? Que eles estão fazendo, que é tipo uma lente de realidade aumentada, que é um óculos que você coloca e aí projeta na frente da sua realidade uma imagem, né? E eles brincaram com um conceito chamado holoporte mesmo, que é você estar em vários lugares do mundo e aí você tem uma câmera que te filma e ela te projeta na visão de uma outra pessoa e a outra pessoa também é projetada na sua. Então é como se você realmente estivesse naquela outra sala conversando com a pessoa, né? Então é muito legal. Em breve teremos, né, esse tipo de coisa. Mas eu até queria aproveitar o gancho e falar que tem uma amiga minha que chegou da Índia recentemente, e ela estava contando as experiências dela, né? E aí eu fiquei bem impressionado com o que eu ouvi, né? Ela falou assim que até a questão da água na Índia é um problema muito sério, porque a água não tem água purificada, e acho que 40% das casas não tem nem banheiro, assim, né? Quer dizer, é uma corrupção tão absurda no governo, né? As polícias e tudo, então tipo, não tem nenhum tipo de infraestrutura de suporte, assim, são as pessoas mesmo por elas mesmas, nesse caos mesmo, né, quer dizer, caótico, né, então tem as pessoas buscando o que dá para fazer com os poucos recursos que elas têm, né, e tem muito isso de bichos em todo lugar, tem macaco, né, parece que tem muito macaco, né, que misturado com as pessoas, assim, né, e roubam coisas dos outros, né, do jeito deles, né, então a impressão que ela teve foi que é um mundo medieval, assim mesmo, tipo, parece que está na Idade Média e são pessoas da Idade Média que receberam celular e carro, assim, né? Mais ou menos isso mesmo, velho, porque o Estado só serve para eles mesmos, tipo, a plutocracia ali é a parada, velho, o povo, se ele não se virar. Mano, isso pode botar quase na Ásia Sul inteira nessa pegada, cara. Não tem muita diferença, não. Tipo, não tem estado. Outras, assim, muita tecnologia também, né, desenvolvida aqui. Muita tecnologia, pelo que eu estou entendendo, é aberta, porque é isso, a galera desenvolve e você vê a mesma coisa em vários lugares. Essa questão da água, realmente, né? Tipo, tem exatamente tipo uma forma, né, de uns poços, né? Você vê isso em qualquer lugar.
ao mesmo tempo, a água, por exemplo, aqui eu estou no Rajastão, né, que é uma área muito seca. Então, as pessoas também compartilham muito água, né? Então, você tem vários lugares, assim, na rua, locais, principalmente em templo, mas não somente em templo, locais que é isso. Você tem lá água e a canequinha, as pessoas podem tomar água. Também tem. Então, assim, tudo tem esses dois lados, né? Pode falar. Você conseguiu encontrar, Samara, essa Índia de exportação, né, turística, em algum lugar, em algum traço? Né? Essa Índia de exportação. Você fala da imagem? A imagem da Índia, né? Essa coisa de um país ligado profundamente espiritualizado, profundamente. Enfim, a gente sabe que é um caos, a gente sabe disso, né? Por amigos, por exemplo, amiga da Júlia, coisa e tal. Aquela Índia onde parece que tudo é muito leve, tudo é muito iluminado, coisa e tal. Você consegue encontrar alguma coisa assim aí na Índia? Eu acho que tem alguns lugares que são assim. Assim, eu fui a uma cidade chamada Pushkar, que é uma cidade conhecida por ser muito espiritualizada, né? Então ali, assim, tinha muito desses estereótipos, que é isso, você se banhar no lago, fazia, né, as orações, e tem muito o que eles chamam de sadhus, né, que são essas pessoas que abdicam de tudo para viver uma vida espiritualizada, né, não tem nenhum pertence, elas perdem contato total com a família e saem pelo mundo, né, e elas vivem a partir do que as pessoas vão trazendo, né. Então, assim, ali é um ponto que tem muitos sadhus, então tem muitas, então, assim, tem um pouco dessa imagem, né, dessa imagem, sadhu, S-A-D-H-U. Eles têm até uma forma de se vestir, né? Andam sempre com um pauzinho e uma marmitinha. E é isso. E a roupa do corpo. Tem dreadlocks gigantes. Algum tipo de turbante, né? Branca na pele para proteger o sol, né? Esses caras não estão. Nem todos, né? Alguns têm tem vários tipos de sadhu. Inclusive tem alguns que tem uma certa casta, né? Que eles seguem um estilo específico, tem uma forma de vestir. Então tem muitos códigos e muitas variedades, assim, né? Mas em geral é isso. O rastafarismo, porque o rastafarismo, sabe, ele sai muito dessa galera aí, do sadhu. Pegaram muito o arquetipo de vivência, né? Essa construção dos sadhus, né? O rastafarismo, né? Falando, tem várias especificações e casta, é verdade. A casta é uma regra dentro da Índia, né? A casta é uma regra dentro da Índia. É muito forte isso. Mas, enfim, só voltando para o que o Vini estava falando, depois a gente pode falar de casta. Mas tem alguns lugares que são, mas assim, parece meio fake, sabe? Acaba que é isso, tem muita coisa construída para turista. Tem cidades que são feitas, assim, eu tenho uma cidade que o pessoal de yoga vai, né? O pessoal da yoga e meditação. Ali eu imagino que seja é uma cidade que eu já não estou muito afim de ir, porque eu acho que é isso, é muito turista, né? Muito turístico. Mas essa coisa da espiritualidade realmente é muito forte, né? Você vê isso o tempo inteiro, em todos os cantos, tem muito tempo, realmente as pessoas são muito espiritualizadas. Até tem muito ateu, eu conheci muito ateu aqui, mas são pessoas que têm param no tempo e fazem uma reverência, né? Tem uma coisa cultural também, sabe? Mas fora isso, quer dizer, que de Índia, de imagem, né? Eu acho que é mais essa coisa da espiritualidade, né? O que mais que você tinha em mente, Vini? Quando você perguntou essa... Você tá mudo. Você tá mudo. Tem uma tela ali. Mas eu ia perguntar também assim nesse assunto da espiritualidade aí, Samara. O povo aí, ele, como é que é assim o comportamento assim mais ele reclama muito, ele é bem alegre, como é que é no geral assim?
Eu acho que as pessoas, eu sinto assim as pessoas aqui muito tolhidas, sabe? Eu não sinto assim uma certa alegria como a gente sente aí, assim, sabe aquela, principalmente os mais jovens, né? Que eu acho que aqui realmente tem muitas regras, assim, ainda tem essa coisa de casamento arranjado é muito comum. Isso, sei lá, né? Você imagina que de repente nos vilarejos, mas não, cidade grande, isso é relativamente comum. Então, essa pressão para se casar, pressão para você não se divorciar. Então, tem umas coisas assim que tem uma relação muito forte do que você, das suas ações e o impacto na sua família, na sua casta, né? Nos grupos aos quais você pertence, porque tem muito isso, né? As pessoas são muito próximas à família, a grande família, né? Não só mãe, pai, mas tios, e compartilham muita coisa, muitas vezes moram na mesma casa. Então, uma coisa que uma pessoa faz afeta a família inteira. Então, tem muita pressão social, assim. Isso eu sinto muitos indianos falando sobre isso, assim, quando a gente senta para conversar mesmo, né? Pressão para você seguir a profissão que a família tem, a profissão da sua casta, ou pressão para, por exemplo, para o homem. Geralmente o filho homem herda tudo dos pais, né? A mulher, tipo, tchau, né? A mulher vai para outra família e tchau. Então, eu ouvi falar isso também, que a questão da mulher aí na Índia é muito complicada, né? Super. É muito submissa, você praticamente não vê mulheres na rua, assim, elas ficam mais em casa e até tem coisas de tradição, né? Que quando o homem morre, às vezes eles querem que a mulher vá junto, né? Tem casos que eles empurram a mulher, porque queimam, né? Os mortos lá no Rio Ganges, né? E tem um ritual e tal, e aí parece que tem famílias mais tradicionais que falam assim, que a mulher tem que ir junto e empurram ela. Eu acho que esse aspecto ele tem uma crueldade muito maior do que isso, gente. A parada, a gente tá falando de ultra escassez, gente. A parada mano, não é porque o cara, tipo, tá com pena da mulher, não, mano. É porque, tipo, se não tiver uma continuidade daquela família, alguém pode ficar com aquilo ali, sabe? E aí, mano, o negócio... Isso quando a gente falar só de Índia, não. Tipo, veja a Ásia como um continente, tipo, latino-americano, sabe? Bolota todo mundo, cara. Porque, assim, os caras... O Estado não provém nada para essa gente. Por exemplo, na Ásia Sul, a Índia é uma passagem, mas na Ásia Sul não tem aposentadoria, velho. Tá ligado? Então o cara trabalha, se ele arruma um trampo, tá ligado? E ele não tem um respaldo. Se a família só tem filha mulher, provavelmente uma dessas mulheres ou ela vai ser homossexual ou ela vai ser uma solteira. Porque tem que tomar conta dos idosos, porque senão o idoso vai morrer lá, mano, tipo, sozinho. Enfim, se ela tiver um homem ou uma mulher, ou a mulher, essa mulher se casar, ela não pode mais fazer uma relação com a própria família dela. Ela é obrigada a cuidar só da família do marido. E por aí vai, sabe qual é? Assim, isso não é só na Índia, isso é na Ásia por completo. Isso é muito louco. Quando eu me deparei com isso, se ligou? E aí, por isso que quando eu cheguei no Brasil, eu falo, tipo, quando eu cheguei no Brasil e toda essa inflamação feminista que, tipo, vale, eu tô na briga do processo do olhar, igualdade de humano, né? E as mulheres falando coisa, eu falei, meninas, ficam calmas que vocês ainda estão contempladas, tem homens... Mano, porque lá não tem essa pegada, velho. Homossexualismo na Ásia, velho, é lá no topo, velho. Porque é muito mais fácil, se ligou? Porque aí o cara não tem relação de família, não cria uma família, né? Tipo, essas pessoas, tipo, pelo menos na Ásia, menina ainda com 23, 25 anos, ela tem um pensamento de uma menina de 17, 15, 17 anos do Brasil, né?
Ela projeta o seu corpo como uma menina ainda, sabe? Por causa disso que a Samara acabou de pontuar, é muito travado tudo, é tudo tolhido. É tudo muito pressão da vivência social, né? Aquela coisa, o outro fez aquilo, não faça. Há muito essa coisa do espelhamento para você educar na Ásia, por exemplo. Se o outro manca, ele manca porque a mãe dele comeu uma carne de vaca. Estou fazendo só uma analogia para você. Como é que é essa relação social dentro da Ásia, sabe? É muito maluco isso, é muito assustador essa pegada, assim. Tipo, quando você vivencia isso, cara, tu fica numa loucura. Para mim foi angustiante quando eu realmente me deparava com isso, mais no interior da coisa, sabe? Uhum. Falava, mano, que coisa assustadora, como é que as pessoas podem chegar nessa... Mas aí, para mim, é política pública, sabe? Eu não estou dizendo que eu estou aqui pautando isso, eu estou dizendo que o sistema faz toda uma política pública que gera todo esse aspecto, né? Marquinhos, eu acho que isso não acho que é muito isso, não. É porque eu acho que tem uma questão aí que é isso, é cultural, é religiosa, entendeu? Eu não acho que é tudo política pública, não é tudo problema do governo, enfim, ação do governo. Tem uma questão, de fato, que é cultural, sabe? A forma como as pessoas se relacionam. É a não ação governamental, na verdade, sabe? Que eu tô falando. É não ter. Lá é muito pouco, assim, é muito pouco. Tu vai estar lá, tu vai pegar então, mas não é em tudo que o governo tem. Estado, o cara tá no palacete, velho, sabe? O cara tem tudo bem, mas é que eu tô falando é que acho que nem é porque, assim, não é tudo o governo tem que interferir, artesiano, sabe? É isso. Mas continua, desculpa. Não, porque isso que eu acho tem questões que são religiosas, não é nem, sabe, o governo tem que interferir nisso, são questões culturais e religiosas, sabe? Não acho que é falta de ação de ninguém, sabe? É uma questão assim, de que tipo de educação a pessoa teve, o que ela acredita, né? Cultura. Cultura. Não, eu percebo que na Ásia ainda se mantém um ideal de vida monárquico, né? Então, assim, como o amigo disse, que esqueci o nome dele, de ser um lugar medieval, né? Tem muito disso, né? Então, assim, a partir do momento que os valores são monárquicos, né? Há um distanciamento do cacete entre o Estado e o povo, né? Entre o Estado e o cidadão. Né? É aquela porra mesmo. O rei fica com tudo e o cidadão serve ao rei e é isso. E a onda é essa. Né? Então... Cara, assim, eu sinceramente é porque é muito vilarejo aqui. Aqui você tem uma população rural muito grande. Então, assim, na verdade, é uma galera que, tipo, nem sabe, tipo, esquece o governo. Tipo, esquece o governo. Estão vivendo a vidinha deles num canto ali. Então, as referências que eles têm são as referências locais, culturais, religiosas. Não existe o governo ali, sabe? Não sei, assim, eu tô achando tão distante esse papo, assim, do que... Olha só, é porque a gente está olhando com os nossos olhos, né? A gente está vendo muito... não sei, o nosso sabe? governo pra caramba, na nossa realidade... Porque ninguém nem fala de governo. A gente acaba pensando nisso lá na Índia, né? Só que lá, como a Samara estava falando, embora eu nunca estive, até fiquei interessada, né? Depois dos papos que eu andei ouvindo, primeiro pela irmã do Severino, que esteve recentemente lá, e agora pela Samara, existe realmente essa questão cultural e religiosa, vindo através das castas, onde você nasce numa determinada casta e você tem que prosseguir, né? Existe todo uma fundamentação através... E tem toda uma hierarquia de castas, né, Vânia? Tem uma hierarquia de castas, né? Hierarquias de castas. Sim, mas é mais do que uma questão política como aqui a gente vive no Brasil, né? É uma outra história. E aí, pelos papos que eu tive, os jovens que começam a interromper essa história, eles começam a fazer isso quando eles viajam para outro país, porque na Índia a pressão é para que eles continuem ali, naquele lugar onde eles estão. E é visto até, engraçado que a Cristina viu, como uma espécie de resignação.
essa coisa de você querer ficar naquele lugar onde você está. Ela viu esse tolimento que a Samara enxergou, ela viu como uma espécie de aceitação, mas como uma coisa até religiosa. Engraçado como essas impressões elas variam sobre isso. Tem uma coisa um pouco também de assim, um respeito, né? Que são formas diferentes de se considerar, né? A gente, com o nosso olhar, pode achar que porque são tolhidos, né? Sei lá. Para eles, já, assim, alguns se sentem de fato e falam isso. Agora, para outros, eu acho que assim, é uma percepção de respeito mesmo, sabe? Em relação aos pais, em relação às pessoas do vilarejo, enfim. Acaba, claro, que eu conheço muito... Fala. É que eu tive um insight aqui, quer dizer, eu senti um negócio interessante que é muito louco isso, né? Quer dizer, é um país onde o governo praticamente não atua, né? E ele se mantém por causa dessa tradição, dessa cultura muito forte, né? Que está entranhada nas pessoas e todo mundo fica sendo guardião desse status quo, né? Dessa continuidade, desse sofrimento. Quer dizer, eles não percebem que eles mesmos estão causando esse sofrimento neles, né? Por causa que eles estão seguindo essa tradição que impõe um monte de restrições, né? E impede muitas vezes eles de evoluir, de crescer, né? Por causa desse exagero da tradição. Então o cara tem que sair do país para poder respirar, para poder falar, olha, aqui é diferente, dá para fazer uma coisa diferente, né? Então é muito louco isso. E a pessoa às vezes percebe que está errado dentro do país, mas por causa da pressão cultural e tradicional que tem, né? Essa própria pessoa que percebe que está errado acaba se tornando, depois, quando está mais velha, um guardião do negócio que ela não gostava. Quer dizer, é muito louco isso, né? Como a gente se prende, né? Uma egrégora mental, assim, um negócio... Nesse sentido, Júlio, tem uma indústria audiovisual na Índia chamada Bollywood, né? Que ela produz... Ela tem uma produção audiovisual riquíssima e bem eclética e crítica, né, com relação a tudo isso que a gente acabou de pontuar aqui. Eu não sei se a Samara teve oportunidade de assistir algum filme de Bollywood. E eles são ou extremamente satíricos ou são extremamente... parece filme B. Alguns, né? Alguns, né? Eu acho que a maioria é mais reprodução, né, da cultura, e tem alguns que são isso, são sarcásticos, né? Para fazer as pessoas refletirem e tal. Tem, mas o que eu queria dizer é o seguinte, existe nessa indústria, vamos dizer assim, Bollywood tem de tudo, concordo com você, mas assim, também tem que é o chamado, digamos, cinema alternativo, né, vamos dizer assim. E nesse cinema alternativo tem muita coisa questionando o papel da mulher, questionando o papel, né, da questão do gênero, da questão do sexo. Religiosos. E uma coisa que eu acho interessante, e que obviamente eu nunca li, nunca ninguém me falou, e eu queria saber de você, é o seguinte: essa questão da mobilidade social, essa questão de você querer viver uma vida diferente que não seja essa que tá impressa milenarmente aí. Você já sentiu isso na conversa com as pessoas, seja lá de que idade for? Senti muito, muito. A dificuldade que é você fazer uma outra coisa. Agora, por exemplo, esse amigo meu que eu tô aqui na fábrica da família, a família é de uma casta que é ligada à carpintaria, a tradição daqui da cidade, né? Então, assim, o avô já seguiu isso porque era tradição, o pai fez mestrado em geografia, mas seguiu a casta depois. E o filho agora também quer fazer outras coisas, mas é o único filho do homem, tem que ficar aqui porque, tipo, ele tem que ficar. Assim, a família é uma pressão absurda para ele ficar e ele não quer ficar, mas tipo, o que eu vou fazer, né? Então a gente está conversando muito sobre isso, assim, o que você faz, né? Porque tem uma questão da pressão. Essa coisa da cidadania global, então, é uma coisa muito distante, né, Samara? Essa coisa do planeta, vamos dizer assim, não, ou da minha casta, da minha família, é muito distante, não é isso? Assim, tem muita gente, claro, a galera que tem mais recurso, que viajou muito, já tem uma outra visão, né? Que é o caso desse menino, de outros que eu conheci. Mas eles têm uma ligação muito forte com a família aqui, né? Todo mundo tem uma ligação muito forte com a família. E tem muitas expectativas, principalmente se você é homem, né? Então, assim, tem Claro, eu tô conhecendo indianos que moram aqui, né? Eu acho que quem for cidadão do mundo já não tá mais aqui, né? Já tá em algum outro canto, né?
Então, os que estão aqui é porque exploraram. Esses são pessoas que falam inglês muito bem, que já tiveram outras experiências em outros países e tudo, que são críticos em relação à forma como enfim, a essas pressões sociais, mas que, ao mesmo tempo, não vem muito caminho para sair, né? Porque tem uma relação muito forte com a família, né? Então, tem alguns casos. Tem 2 meninos que eu conheci que são gerentes de albergue, né? Então, os 2, assim, é isso. Você vê que são de família rica, né? São pessoas que puderam viajar para fora do país, falam inglês perfeito e, assim, se recusam a seguir os negócios da família. Falar, não quero e vou ser gerente de albergue, porque eu quero conhecer viajantes, né? Então, assim, mas é isso, é um conflito muito grande. Então, quando a gente senta para conversar, é isso, é esse conflito interno de meu pai quer que eu faça isso e minha mãe quer que eu faça isso. Se eu não fizer, é ruim para as minhas irmãs não vão se casar. Então, assim, tem um pensamento que não é só a ação de cada um, não acaba influenciando toda a família, né? Então, tem essa questão, essa consciência também, né? Não é só a pessoa, não toma decisão só por ela mesma. É interessante isso, né? É muito interessante isso. Porque é como o Júlio falou, né? É como se todos tivessem o demônio professoral dentro deles e sendo guardião, né? Daquele modo de vida ali, né? E isso é transmitido de geração para geração, né? De pai para filho, de filho, né? Vai por diante. Mas que tem sempre tem gente querendo quebrar isso aí, né? Quebrar um pouco essa lógica, né? Eu sinto, posso estar equivocado, né? Até em função, sabe, Júlio e Felipe e Rodrigo, eu conheci um ex-sadhu, né? Um cara que foi sadhu na Índia e ele passou a viajar aí pelo planeta, aí, outras culturas, ter a experiência, né? Depois se tornou um xamã, coisa e tal, pá. A última vez que eu vi esse cara foi na Argentina, pá. Ele falava que já na década de 80 para 90 ele sentia que existia uma molecularidade, uma movimentação naquilo que nós estamos chamando aqui de castas, de desintegração dessas castas, né? Ele sentia mas que realmente as pessoas eram as pessoas nas famílias, né? Eram os pais, eram os avós, eram as avós. Ele falando que eram muitas mulheres, mais as mulheres do que os homens, que efetivamente elas reprimiam qualquer outra manifestação que não fosse aquela de dar continuidade, né, à tradição, vamos dizer assim, da família, naquela cidade, naquele vilarejo, né, com aqueles costumes, porque também tem um embaralhamento de costumes, né, Júlio? Gente que é budista, gente que não é budista, gente que vem de todos os lugares. Então, isso está batendo muito o que a Samara está falando, mas eu acho que a Samara caiu. Imagina, ficou congelado. Congelou. Samara caiu. E o Marquinhos está de volta aí. Marquinhos, a Samara caiu. Enquanto isso, se você quiser, a gente pode esperar a Samara voltar. Ou se você quiser fechar o seu pensamento, meu querido, fica à vontade aí. Como ela falou na perspectiva política, era no entendimento que onde tem comida, a política está taxada, e a política é uma questão das relações humanas. E eu estava querendo especificar isso para chegar onde chegou. As pessoas ficam no lugar e a uma perspectiva monumental. Isso que torna o problema. Isso que torna o problema da escassez dentro desse lugar. Aí eu vou dar um exemplo. Eu conheci uma cidade autônoma em Taiwan, que ela gerava seus próprios recursos, ela não pegava recursos do governo. E era uma das cidades mais tecnológicas dentro de Taiwan. Ela ainda é uma cidade que é contra a transmissão e a geração de energia nuclear. Ela não recebe, ela não tem extensão, e por aí vai. Mas por quê? Chegou um nível de consciência ali que ele falou, esses caras estão fazendo aqui um aprisionamento, né, um polimento social aqui, então a gente vai romper com esses caras e vamos começar a desenvolver nós mesmos. E aí, obviamente, com alianças bilaterais, né, provavelmente
provavelmente não, estou falando assim, mas eu vou falar o provável. Eles tinham uma relação próxima com a Inglaterra, né? A Europa investindo em um determinado momento, né? Então você via lá o teatro, alguma coisa nesse sentido. E aí você tinha lá um nome inglês ou um nome da França, né? Eles tinham essa relação, mas toda a infraestrutura, tudo que era gerado pelo seu povo, era só com eles. Eles não tinham uma relação direta com o Estado taiwanês, por exemplo, né? O Estado País. Então, eu entendi o que a Samara estava querendo dizer, mas eu estava querendo dizer justamente que é a falta disso que faz esses caras continuar com essa casta. E isso, quando ela botou aquele ponto de porque tem um templozinho lá que deixa água, isso é canalizado, isso é uma política canalizada para esse cara achar que ali é a verdade que só ele tem. E por aí vai. Enfim, obviamente, cara, que a Índia vai ser diferente da Indonésia, né? Agora eu não estou com a cabeça para falar de alguns países que vão fazer extensão até a Ásia Sul ali, né? Até você chegar no Oriente, né? Mas tudo ali, velho, é tudo meio que nessa pegada. Os caras são tribais mesmo, entendeu? É tribal mesmo a parada. E aí, para eles, se torna até mais confortável, né? Mas tudo isso gera... Aí o cara chega com tecnologia lá e ele não sabe lidar com o negócio, por exemplo. A gente está se preparando, eu estou falando isso, porque quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a perceber como é que se direciona as coisas, né? Para a massa, vamos dizer assim, para a base. Como que esses caras pensam e direcionam para a base, velho? E eu vi muito nessa pegada quando a gente começou a ver quando eu me deparei com as publicidades das schooner, né? E aí teve uma bolha e subiu tu comprava uma schooner a 3 mil, hoje tu compra uma schooner por 10, 12 mil. E por assim por diante, assim, e as pessoas vão lá vão comprar, porque aí ele vai vender, olha, compra a schooner que vai facilitar a sua vida, você gera economia e não gera. Por exemplo, ontem eu me deparei, não sei agora, não vou lembrar, mas vive, gasolina aí no Rio de Janeiro está o quê? Quase 6 contos. Aqui no posto do lado da casa da Maia, é 4 reais, velho. Para você ver como é que é direcionado as coisas, velho. Eu estava querendo colocar, não porque eu estou aqui no campo da política e dizendo uma bandeira, você sabe que eu não estou mais nessa pegada, senhor. Estou nem aí com esses malucos, brother. Mas, pô, meu povo ainda tá. Meu povo ainda necessita de um pouco de política pública, pelo menos para ter conhecimento, por exemplo. Ou então a gente largar tudo e focar, entendeu? Virar andarilho de cigana e virar professor, não sei. Mas ele precisa de base, velho, para ele saber onde ele está e tal. Minha cabeça, quando eu estava falando, ela estava mais ou menos nesse campo, né? Mas eu entendo, e a Samara está inspirando isso, né? Mendoeira, eu sou totalmente assim, coloco as suas palavras assim, posso assinar elas aí. Eu hoje saí lá da casa e fui fazer aula de yoga na Vila Olímpica do Encantado. Então, assim, eu estou tendo essa experiência. Por exemplo, assim, eu quero, né, focar na yoga também. Eu tenho uma dificuldade imensa de fazer yoga só pela meu histórico de indisciplina comigo mesmo. Então, eu percebo que a aula me ajuda muito, colabora muito comigo. E eu consegui fazer esse espaço para fazer essa aula. E o que mais me impressiona é ver a quantidade de gente, de senhores e senhoras suburbanas ou pessoas da comunidade, suburbanas, né? Que estão ali cuidando da saúde, talvez como nunca tenha cuidado. Então, assim, a Vila Olímpica é muito do cacete isso, porque eu era, né,
militante radical, de esquerda, e no outro momento eu olharia aquilo como um projeto político ligado à igreja, parará, com maus olhos. E a partir do momento que eu consegui enxergar, sair um pouco desse universo, eu vi o valor daquela porra e o valor e quantas pessoas ainda precisam desse serviço público, sim, né? A gente ainda está muito ligado. E eu acho que o Guga no laboratório falou uma coisa muito legal, né? Que é pensar esse universo onde ele abarca o velho, porque o velho ele faz parte da gente, né? A gente não constrói nada demolindo o que ficou, né? Na verdade, a gente constrói a partir do que existe, de certa maneira. A partir do momento que eu conseguia olhar assim, eu comecei a ficar um pouco mais de boa, de encarar as coisas do mundo. E eu concordo com você, Amendoeira. Total. Valeu, né? Tipo, não é essa pegada, tipo tentar entender mesmo, porque, assim, se você tentar se colocar, cara, ela tá lá, velho, respirando bagulho. Isso é o que me faz conhecer as coisas. Eu faço as coisas, eu tenho muito gama ou bagagem, é porque eu me aventuro conhecer, eu preciso respirar o ar de verdade do local, porque tá tudo lá, sacou? Tá no ar, sacou? Você fazendo as interações e aí você percebe de fato, sacou? Então fica de... Mas